Sejam então bem-vindos, estamos de volta. Esta é mais uma edição de Hertz Desportivo. Continuamos neste ciclo de entrevistas, tendo por base um olhar para a realidade da última época, em especial na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. E hoje temos em estúdio Marco Marques, ele que conduziu o Clube Desportivo Amiense a um tranquilo 10º lugar, uma prestação que ficou acima do que foi feito no ano passado, na altura então em 11º, sendo que este trajeto de Marco Marques neste emblema do Concelho de Santarém chegou precisamente ao final, com o final, passa a redundância, desta última temporada. Feita esta introdução, começo então por saudar o nosso convidado. Marco, muito obrigado pela presença, boa noite. Obrigado então sempre pela pronta disponibilidade, não só agora, mas também durante a época em que fomos falando, jornada após jornada, semana após semana, para conhecer de perto a vossa realidade, a realidade do Amiense. Marco, começava por falar desta saída e se calhar para quem não viveu o Amiense por dentro, foi uma saída surpreendente. Até porque os objetivos foram claramente atingidos, digo eu. Para o treinador, também foi surpreendente ou não? Olá, boa noite António, boa noite a todo o auditório. Mais uma vez obrigado pelo convite e pelo acompanhamento feito ao longo da época. É assim, para a nossa equipa técnica, para o treinador e para a própria equipa técnica foi uma surpresa mediante aquilo que nós tínhamos vindo a falar desde o momento em que fomos para o Amiense. Porque nós, quando fomos para o Amiense na época passada, no final da época passada, o compromisso que nós tínhamos era que aquilo que foi falado, lá está a tal diferença entre ser treinador profissional e ser treinador amador. Fala-se de boca e depois, eu não ponho em causa, porque na Distrital não existe contratos de 2 anos, como é óbvio, existe a palavra das pessoas, e aquilo que foi falado comigo e com o Presidente, que seria um projeto de 2 épocas. O Presidente entendeu dar novo rumo ao Amiense, não sai um pouco magoado para aquilo que a gente passámos esta época e para aquilo que nós tínhamos feito na época passada, porque ninguém ia treinar o Amiense abaixo da linha d'água a faltar 5 jornadas, e nós aceitámos esse desafio. Quando a nossa receptividade foi, quando os responsáveis do Amiense apelaram pela nossa ajuda, nós fomos, nunca nem olhámos para trás. Em relação a esta época ficou um bocado aquém, mas aquilo que foi proposto seria uma época de preparação e na segunda época uma época de apostar um pouco mais. Mas pronto, é aquilo que eu disse, as pessoas adorei treinar o Amiense e sem dúvida nenhuma que é um clube diferente. Marco, pronto, convém efetivamente recuar até à última temporada, onde o Amiense estava numa situação complicada, e aqui temos perante nós um treinador que tinha acabado de disputar o Campeonato de Portugal, mesmo assim aceitou o desafio para tentar salvar o Amiense na primeira divisão distrital, conseguiu fazê-lo e até acabou com mais pontos do que aqueles que foram a realidade nesta temporada, e nesta época foi o que foi, objetivos plenamente cumpridos. Dentro do Amiense, este conjunto de trabalhos, estes dois anos, um ano e qualquer coisa, foram valorizados devidamente? Sim, eu acredito que foram, porque para quem acompanhou, e eu acompanho também ao longo da época, fui ouvindo, e a gente ouve as pessoas, uma coisa que nunca puseram em causa o nosso trabalho, bem pelo contrário, sabiam as condições, as limitações que nós tínhamos. Isto eu costumo dizer, sem ovos não se fazem omeletes, e nós fizemos omeletes sem ovos, porque a nossa equipa não é, a nível de qualidade, não era nada por aí além. Havia uma coisa, a nível de atitude, a nível de querer e daquela raça que nós sabemos como é a equipa do Amiense, isso aí não posso pôr nada em causa. Posso pôr em causa por vezes o compromisso, a falta de compromisso em relação àquilo que foi pretendido da nossa parte, tal e qual como nós no planeamento da época, nós demos uma listagem de jogadores à direção, ao Presidente e aos diretores desportivos, e dessa listagem o único jogador que foi o Diogo Ismael, que foi connosco aqui de Tomar. Acredito plenamente que o Presidente tenha tentado ao máximo levar os jogadores daquela lista. Muitos eram damiães, que estão aí. Eu já disse muitas vezes, se o Amiense um dia fizesse uma equipa com os jogadores da zona de Amiens, tenho a certeza absoluta que iria lutar pelos primeiros lugares, porque existe muita qualidade lá no Amiens, na terra de Amiens, e perto. Temos o caso do Ganso, temos o caso dos irmãos Mateus, todos esses jogadores estavam referenciados nessa lista. Infelizmente não conseguimos ir buscar nenhum. Fomos buscar aquilo que tínhamos, foi aquilo que eu disse e continuo a dizer. Nós trabalhamos com aquilo que nos demos, com aquilo que nos deram, não trabalhamos com aquilo que pedimos.
O que é certo é que conseguimos atingir os objetivos, melhores que a época passada, mesmo quando nós chegámos, nós estávamos abaixo da linha d'água, tínhamos o Orem à nossa frente. Felizmente as coisas mudaram quando nós chegámos. Acredito que tenha sido aquele clique que os jogadores por vezes precisam e da própria mensagem do treinador quando chega ao balneário diz aquilo que disse, porque eu disse coisas e se eu fosse a dizer aquilo que disse no balneário do Amiense ninguém iria acreditar, porque toda a gente... Existe muito respeito pelo Amiense e acho que tem que continuar a haver, mas o Amiense merece mais, merece uma equipa mais competitiva, merece lutar pelos primeiros lugares, como já lutou. Acredito que não seja fácil. Nós tentámos, dentro das nossas capacidades e dentro das limitações que tínhamos no balneário do grupo, fazer uma boa época. Acredito que ficámos aquém das expectativas para quem não acompanhou, para quem não soube o que se passou durante a época, muitas lesões, muitas condicionantes, e depois é tal coisa que eu estava a falar do compromisso. Eu tinha 3, 4 jogadores na universidade, por vezes só podiam treinar uma vez, e eu sou apologista de uma coisa tão importante, António, é fácil. Por vezes é preferível perder um jogo e ganhar uma equipa do que perder uma equipa e ganhar um jogo. Porquê? Se eu ponho a jogar jogadores que só treinam uma vez por semana, como é que eu vou valorizar os outros que treinam sempre? Isto é assim é que se ganha, por vezes ganha-se assim um balneário, pode-se perder se calhar para as pessoas que estão de fora, que é muito fácil falarem-se da boca para fora sem saber, não podem chegar ao pé de mim, tens que pôr aquele jogador. Não, eu ponho o jogador a jogar, que eu acho, o melhor jogador para mim é que ele treina as 3 vezes por semana, não é uma vez por semana, que me vai ajudar a equipa e os colegas de equipa vão pôr em causa o meu trabalho quando eu não treino 3 vezes por semana, os outros treinam 3 vezes por semana. Passou um bocado por aí, mas é aquilo que eu disse, não fico magoado porque sei que a gente poderíamos ter feito muito mais e melhor pelo Amiense, porque é um clube que merece. Infelizmente, quem manda decidiu o contrário, é seguir o nosso caminho. Sempre olhamos para o Amiense mais no passado do que o presente. Isso é uma avaliação que é assente em factos, digo eu, mas sempre olhamos para o Amiense como um clube onde os jogadores têm o compromisso total e mais do que ninguém defendem o clube da sua terra. Esta é uma mais-valia que já não é aquilo que era. Eu recordo perfeitamente quando estava no União de Tomar, quando nós fomos jogar contra o Amiense, inclusive perdemos, aí notava que era uma equipa a amialeiros, que é aquela garra, aquela gana, e quando me convidam para ir treinar o Amiense, muita gente aqui em Tomar disse que eu era maluco e sem saber onde é que me ia meter, e eu neste momento posso ser bem pelo contrário, e se soubesse, se o convite tivesse sido mais feito, tinha ido mais cedo, porque existe muito querer e muita força de vontade naquela gente das Amiais. Falta é o resto, falta é haver condições para se buscar esses jogadores, porque acredito plenamente, condições para a equipa técnica existiu, qualquer coisa que nós precisássemos existia, não existia, era aqueles jogadores que nós queríamos que existisse, não pondo em causa aqueles que lá estavam, porque aqueles que lá estavam, quando eu sempre disse, são vocês que cá estão, vocês para mim são os melhores jogadores do mundo, mas voltando um pouco atrás em relação aos jogadores que eu pedi à direção, continuo a dizer, só veio um, porque o resto nós tivemos de trabalhar tudo, tivemos de trabalhar desde o zero novamente, com muitos jogadores de segunda distrital, lá está vou de férias, isso é coisa que não pode existir, ninguém vai de férias durante uma época, ou mister não posso ir porque tenho jantada do meu pai, todos os anos do meu pai, não posso ir porque... Exemplos destes, essa é a tal falta de compromisso que certamente no Amiense há uns anos atrás não existia, mesmo os próprios mais velhos cobravam, só que isso já não vale a pena cobrar, porque é tal coisa. O compromisso não vem só da parte dos jogadores, também tem que vir outro compromisso por trás, que seja mais forte ainda, que possa valorizar esse compromisso para o treino. Marco, 10º lugar, como é que vocês valorizam, equipa técnica, valorizam esta prestação? Temos que valorizar. Se nós formos a analisar a época toda, desde começou até acabar, em relação a esses condicionantes que eu já te falei, perdemos jogadores muito influentes da equipa. Tivemos momentos bons, momentos maus. Se eu te disser a ti que numa época inteira, se eu pus a mesma equipa a jogar 2 vezes, não foi por não querer, foi por eu achar, tu não podes treinar uma semana inteira e na semana a seguir faltas-me um treino e só por ter jogado a semana a seguir antes e teres ganho que eu te vou pôr a jogar. Não, tens de treinar, porque eu valorizo muito o treino. Eu e a minha equipa técnica, nós não vamos daqui para Amiais para chegar lá e dar treino 8 ou 9. Pronto, seja para Amiais, seja para onde for, seja para qualquer sítio que seja. Ao nosso compromisso, eles têm que ter o mesmo compromisso que nós. E por vezes acontecia muitas situações dessas. Agora, o 10º lugar, podemos considerar, eu continuo a dizer, foi uma boa classificação mediante aquilo que se passou durante a época. Repara, nós perdemos em casa com o Fazendense, perdemos em casa com o Ferreira de Zezer, perdemos em casa com o Samora, as 3 primeiras equipas.
com o entroncamento já na parte final, mas aí, muito mérito do entroncamento, porque estava a precisar dos pontos. Nós também estávamos, mas estávamos mais ou menos tranquilos. Agora, os restantes dos jogos foi ou empatávamos ou ganhávamos. A tal situação se recorda quando falávamos de perder aos 90 e tal, 92 minutos, 94. Tivemos muitas situações dessas. Culpa nossa, responsabilidade nossa. Mas agora é uma coisa. Todos os jogos em casa conseguimos dificultar sempre a vida aos adversários. E adversários com muito mais qualidade que nós. Isso aí, acho que... Portanto, esse 10º lugar pode-se considerar que foi uma posição positiva mediante aquilo que nos deram para trabalhar. Não resisto a colocar esta provocação, por assim dizer. Teve algum gosto especial ficar à frente do União de Tomar? Serviu para provar alguma coisa a alguém? António, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu acho que a única coisa que eu tenho que provar é a mim próprio. De eu querer mais. Se me deu alguma satisfação. Não, como é óbvio, uma equipa de onde eu estava antes como treinador e depois defrontá-la, e também é um pouco de nostalgia, porque não é só ter treinado a União de Tomar, foi os anos todos que tive ao serviço da União de Tomar e os anos todos como treinador. Agora, se me deu alguma satisfação, no final das contas, eu ter ficado à frente da União, se eu pudesse ficar mais à frente ainda, seria melhor. Penso que não é um sentimento, é um sentimento de satisfação. Pronto, só isso. Não vou dizer que vou ficava muito mais satisfeito se pudesse ficar em primeiro, ou segundo, ou terceiro. A União de Tomar fez o campeonato deles, nós fizemos o nosso, mediante também teve muitas dificuldades, como é óbvio, e nós sabíamos quando já tínhamos falado sobre isso. Agora deu aquela satisfação normal. Ainda vives ou ainda tens algum do oxigénio que conseguiste recolher por ter sido o treinador que colocou a União de Tomar nos Nacionais 25 anos depois? Esse oxigénio, foi uma experiência, continuo a dizer, esse oxigénio que tu me falas, já o trago desde que fui campeão, percebes? Nós todos fomos campeões, e no ano a seguir a ter aquela experiência no Campeonato de Portugal, onde muita gente disse, foste campeão, sai, e não devias continuar. Não, continuo, porque foi trabalho de fruto nosso. Vamos desfrutar um pouco daquilo que fizemos, porque se fosse hoje, certamente eu, o Abel e todos os que lá estavam fariam as coisas completamente diferentes. E eu penso que mesmo quando fui para o Amiense, essa experiência do Campeonato de Portugal me trouxe mais tanto a mim como ao Nuno, fomos os dois na aventura, quando foi naquela altura, trouxe-nos mais experiência, mais maneiras de estar, mais como enfrentar aquela situação, porque a gente vinhamos de um campeonato completamente muito complicado, onde passámos por derrotas atrás de derrotas, e quando o Amiense vinha de derrota, também estava numa situação um pouco complicada, e nós dissemos para nós próprios, olha, vamos mostrar a nós próprios que conseguimos fazer mais e melhor, e foi o que aconteceu. E agora, esse balão de oxigénio servirá para sempre em relação a que a gente possa melhorar aquilo que eu fiz de mal nesse ano. Pronto, voltava agora a centrar atenções no Amiense, e como referiste, e nós fomos falando durante esta temporada, a manutenção nunca esteve em causa. O Amiense esteve sempre ali numa posição que lhe permitiu manter alguma tranquilidade, ainda que, já vamos olhar para esses números, tenha aqui passado por fases menos conseguidas ao nível de resultados, mas efetivamente foram lesões atrás de lesões. Isto quer dizer que o grupo, para além de não ter esses jogadores desejados, também era curto? Se o Presidente ouvir aquilo que eu vou dizer, ele vai dizer que eu sou maluco. Não, porque curto nós inscrevemos perto de quase 30 jogadores, se não estou a erro. Só que esses 30 jogadores é tal coisa. Por vezes é o desespero. Esses jogadores ia aparecer um, aparecia outro, e nós, vendo que as coisas estavam a ficar complicadas, inscrevemos. Nós temos a situação de um João, um central muito, muito bom, que faz 3 jogos a titular, nós ganhamos esses 3 jogos seguidos, numa altura que ganhamos 3 jogos, e ele na semana a seguir liga-me, Mister, vou para a Itália, não conto mais comigo. Isto, e eu assim, então João, Mister, recebi um convite de uma equipa de ir para a Itália e não vou voltar para trás. E a gente ali, está bem, pronto, boa sorte. Depois temos a lesão do Easy, que era um central que estava com muita qualidade. Temos a situação do Pedro Guedes, que é um jogador com uma experiência brutal, que foi no meio campo, era ele e mais alguns que mandavam com muita qualidade também. E depois é tal situação, é tal coisa que eu disse, tu por vezes tens esse compromisso durante uma semana e na semana a seguir já parece que não era, desaparecia, percebes? É tal coisa,
jogadores que não estão habituados ao compromisso dentro de um balneário. Eu fiquei um bocado frustrado em relação àquilo que a comparação União de Mar-Amiense. A única coisa que mudou, em relação quando eu falo eu e o Nuno, nós chegámos aqui, eu também nunca tinha que estar preocupado aqui a treinar, porque aqui ia deixar de treinar. Eu sabia que estavam lá todos, ponto. E no Amiense estava sempre durante o dia, mesmo para fazer o microciclo, víamos desgraçado mais ou menos como é que a gente conseguia fazer o microciclo se nunca sabíamos com quantos jogadores é que poderíamos contar para o treino. À segunda-feira tínhamos 18, consoante ia, sei que à quinta-feira tinha sempre os 22, porque era o dia que todos podiam ir. E à sexta-feira na convocatória, alguns dividia-se as coisas, por vezes era metade. Agora torna-se um pouco complicado. Agora, se o plantel era vasto, não era vasto. Inscrevemos foi jogadores a mais, com menos qualidade, mediante as nossas dificuldades que íamos tendo de fases por fases. Por exemplo, no primeiro mês, se calhar inscrevemos quem não devíamos, depois esses jogadores acabaram por desistir. Mais tarde, como estávamos um bocado sem soluções, voltámos a fazer o mesmo. Não era excesso, nem era excesso em número de jogadores, no final, nem era excesso a nível de qualidade. Foi aquilo que a época nos foi pedindo. E nós fomos andando assim também, mediante aquilo que a gente pôde. Esses problemas, essas dores de cabeça, vocês, equipa técnica, viveram-nos sozinhos ou puderam partilhá-los com a direção, com os dirigentes mais próximos de vocês? Eu vou-te ser sincero, tal e qual como há formações para treinadores, que nós temos que ter formação, porque tem que ter créditos, eu acho que também seria importante haver de formação para diretores. Não estou a dizer que se falhou ou deixou de falhar. Por vezes, a presença, o saber estar, uma palavra, falar-se, por vezes é preciso. Não estou a dizer que isso falhou ou deixou de falhar. Agora, esses problemas que eram só privados entre nós, equipa técnica, e por vezes com alguns jogadores, não vou mentir. Por vezes com alguns jogadores com experiência, jogadores que a gente sabia que poderíamos falar, que eles próprios, porque há sempre aquele núcleo duro de uma equipe. E o Amiense tem esse núcleo duro. É pena não ter sido mais jogadores em relação. Nós perdemos o Moleiro da época passada, perdemos o Costinha da época passada, perdemos o Edi, que era um central com muita qualidade também da época passada. O Zé Vieira, que já veio em novembro, dezembro, a partir do momento em que o Zé Vieira veio a nível defensivo, também estabilizámos muito, deu mais confiança à equipa. E eu privava por vezes com alguns jogadores, não vou mentir, com alguns jogadores sobre aquilo que estava a passar. E o que eles diziam, temos que. É o que a gente tem, é o que eu disse, sempre disse, é o que a gente tem, vamos trabalhar para conseguir os objetivos e vamos conseguir. Agora, em relação à diferença, há bocado estavas a falar de se a manutenção sempre esteve tranquila. Se calhar esteve mais tranquila quanto que a época passada, porque senão também não estavam. Mas o que é engraçado é que a época atrasada o Amiense fez mais pontos do que este ano. Mas isso tem a ver com o campeonato, com o próprio campeonato. Se me dissesse que o campeonato era fraco, o campeonato acaba de não ser fraco. Era equipas muito acima da média a nível de qualidade e depois havia cá para baixo, havia uma desigualdade muito grande a nível dessa qualidade de equipas. E acaba por ser, penso que teve sempre mais ou menos tranquila essa situação da manutenção. Já vamos olhar para o campeonato na sua globalidade. Tenho aqui a minha cábula, onde escrevi que o Amiense passou aqui por duas fases entre outubro e novembro e depois fevereiro e abril, sendo que neste primeiro período perdeu 5 em 6 jornadas e no segundo foram 5 também as derrotas em 7 jogos. Como é que se geriram aqui as emoções? Porque depois, no meio destas fases, houve efetivamente um Amiense que também foi uma equipa muito difícil de bater. Os adversários sentiram muita dificuldade em ultrapassar este Amiense. Mas como é que vocês geriram aqui as emoções nestas duas fases, até tendo em consideração que esse compromisso não era o melhor, o mais desejado? Essas fases foi na altura das paragens antes. Que estás a falar em novembro, dezembro, eu tive 2 semanas a nível de jogadores para treinar, muito poucos. E só na última semana de começar a competição é que começaram a voltar todos a treinar normalmente. O gerir é a gente, por vezes, eu acredito plenamente que há treinadores que se calhar não faziam aquilo que eu fiz. E é essa aprendizagem que ao longo do tempo vamos aprendendo. Chegar ali e deparar-se com aquilo que nós não queremos, que é não ter poucos jogadores para treinar,
E a gente tem que improvisar aquilo em 5 minutos, falar uns com a equipa técnica, falarmos, temos que improvisar isto de tal maneira para que a gente consiga pôr isto a andar. Isso aconteceu várias vezes. Nessa fase, principalmente nessa fase, foi uma fase muito terrível. Conseguimos gerir isso da melhor maneira, mediante os jogadores que a gente tinha, conseguimos dar esse equilíbrio. Se calhar não era descabido nenhum o presidente chegar ao pé de nós e dizer, olha, não contamos mais contigo. Isso era aceitável, nessa altura poderia ser aceitável. Ou seja, isso não aconteceu? Não aconteceu, pelo contrário, o presidente nunca pôs isso em causa. É o que eu estou a dizer, era aceitável se nessa altura o presidente chegasse ao pé de nós, olha, Marco, não há mais condições por causa disto. E nessa altura se calhar aceitava melhor do que aceitei agora no final da época, mediante depois aquilo que a gente fez tudo ao longo da época. Passa um pouco por aí. Pronto, ficou claro que da parte da equipa técnica não faltou essa capacidade de motivar os jogadores. E quem é que motivou o treinador? Os próprios jogadores e a própria equipa técnica. Uma coisa muito boa que eu tinha e tenho, acredito plenamente que ainda tenho, que era a minha equipa técnica. Nós éramos 4 e desses 4 houve sempre compromisso dos 4 por inteiro, sempre. Acho que se eu disser, conta-se pelos dedos das mãos, eu nunca faltei a treino nenhum, mas conta-se pelos dedos das mãos que algum treinador da minha equipa técnica tinha faltado a um treino, ou que estivesse no treino desmotivado. Se houvesse um dia que eu fosse desmotivado, porque acontece, porque faz parte, o outro estava motivado. E a gente próprios motivava-se a nós próprios em prol do Amiense e em prol que chegássemos ao resultado no domingo fosse positivo perante aquilo que nós fizemos durante a semana. Houve semanas complicadas, muito complicadas, houve semanas em que por vezes a gente ia no caminho. É uma coisa boa, que íamos sempre os 4 juntos, íamos sempre a falar, é nós falarmos o que é que nós poderíamos fazer quando nessa fase mal, o que é que nós poderíamos fazer, inventámos muitas vezes. O que é certo é que conseguimos, e inventou-se, normalmente quando se inventa, normalmente corre mal, mas naquela altura inventámos e correu bem. O que é que leva um treinador, e aqui um treinador que é tomar daqui até Amiens de Baixo, acredito eu, não é muito longe, mas também não é muito perto. São 80 km, 40 para lá, 40 para cá. Exatamente. Naqueles dias de inverno mais rigoroso, o que é que te fez mover? Foi o desafio. Foi aquela conversa que eu tive com o Romeu, que era o presidente, sim, eu e o Nuno, e nós nem olhámos para trás. Quando ele faz o apelo que faz a nós, porque fez-nos um apelo para a gente ajudar o Amiense, e eu disse, e mesmo para nós próprios, olha, acabámos de ser o Tomar, como é que é? Nós íamos no caminho para, nunca mais me esqueço, íamos no caminho para o entroncamento para falar com o Romeu, com o Nelson, que era o tesoureiro, que agora é o presidente, e o Nuno disse, vamos para a época que vem. E hoje estou o Romeu a abrir a boca uma vez, e a gente dissemos, quinta-feira estamos a treinar. É o desafio, é a paixão pelo futebol. Está muito enganado quem pensa que no Distrital se pode ganhar bom dinheiro. Isso já foi tempo. Isso agora só ganha, ou se vai por gosto. Claro que a gente temos despesas, claro que a gente tem que, nós levamos o nosso carro, existem essas despesas, mas não é aquilo que se ganhava. Eu posso provar isso, sou uma das provas vivas em relação a isso, que já não é o dinheiro que se ganhava de antes, mesmo como jogador, e agora como treinador acredito que não. Acredito que ainda se façam bons contratos, mas esses bons contratos não são 10 meses, não são 3 ou 4 ou 5, porque depois falta pagar o resto, não é? Felizmente, até hoje, ponto passei, está tudo tranquilo. Marco, olhando para este Amiense, como treinador, como é que gostavas que descrevessem a forma como este Amiense jogou? Uma equipa determinada, corajosa, ambiciosa ou adaptando-se ao adversário? António, foi fases distintas. Eu, se fosse treinador, há uma coisa que esta equipa tinha, que sabiam que não havia qualidade, então uniam-se, uniam mesmo aquela união grande, e conseguiu ultrapassar essa falta de qualidade que a entrega e com o querer. Eu vou dar o exemplo, o Amiense não ganhava há 32 anos, se não estou em erro, em Cruz. E nós, mesmo mediante a semana toda, ganhámos as 2 vezes ao Cruz, em casa e fora. É um feito, se calhar muita gente não liga, provavelmente não liga. Eu sei que eles ligaram, houve jogadores que no final do jogo estavam, tenho vários exemplos, os jogadores já estão lá aos anos, pertencem a esse núcleo duro. Eu nunca me lembro de ganhar em Cruz. E nós conseguimos. Não foi pela... Claro, lógico que também tem que existir qualidade. Foi pela vontade e pela determinação que os próprios jogadores me meteram durante a semana. Se eu disser assim, todas as semanas que eu tive os jogadores todos a treinar, eu nunca perdi nenhum jogo. Dá para pensar. E agora vão dizer assim, a responsabilidade é tua. Talvez seja minha, porque o plantel sou eu que o giro, sou eu que sou o líder, sou eu que faço gerir o plantel,
Mas eu não posso chegar ao pé de um jogador para apontar uma pistola assim, tu tens que ir treinar. Um jogador que ganha 20 ou 30, e não estou a dizer que seja o caso, ele diz, mas estou-me a lixar, eu não posso, ponto final. O meu pai faz anos, vou aos anos do meu pai. É aquela situação que a gente ficamos assim, pô, mas que raio de compromisso é que estes gajos não têm como... Não é com o treinador, é com o ambiente, é com o clube. Porque o treinador vai-se embora e esse aqui vão outro, e o que vai acontecer é que esse jogador que fez isto, certamente o presidente vai dizer, não podemos ficar com aquele, porque ele fez aquilo. Percebes? Isso é... Marco, olhando efetivamente para aquilo que foi o Amiense, o objetivo era ganhar todos os jogos. Claro está, isso faz parte da identidade de cada equipa, mas tivemos um ambiente diferente na abordagem a jogos perante os da frente, Ferreira do Zezer, Samora, Fazendense, do que aquela que foi a abordagem perante equipas do mesmo campeonato. Claro, eu vou estar contra o Ferreira, por exemplo, eu sabia que a qualidade para mim é a melhor equipa, foi a melhor equipa do campeonato e ficou mais que provado. Nós planeámos ali uma semana uma estratégia diferente e o resultado foi 2-1 e penso que o Ferreira foi o dono e senhor do jogo, isso não vou dizer que não. Agora nós conseguimos equilibrar o jogo mediante aquilo que não podiam pedir a mim, que eu fosse chegar de igual para igual com o Ferreira. Nós montámos a nossa estratégia para com o Ferreira, para que dificultar ao máximo a chegada do Ferreira à nossa baliza, e conseguimos, e tal e qual como o Samora tivemos a ganhar 2-0. Sim. E de repente 3 erros. O que mais me chateia a cabeça é que por vezes não é mérito do adversário, é de mérito nosso nos erros que se tem. Nós contra o Torres Novas, um central, o Rodrigo quase com 40 anos, é o que ele disse ao mister, comete um erro que nem nos infantis pode cometer, e ele cometeu. Acontece, é o futebol, e ele estava a dizer, acontece. Nós colaborantes, dentro da área, nunca na vida um jogador com a experiência que se tem pode fazer aquilo que fez penalti, no último minuto. São situações que a gente não consegue controlar, o próprio jogador é que terá que controlar a situação, nós treinadores não conseguimos. A estratégia, o único jogador, depois nós chegámos a um ponto assim, dentro dos jogadores que nós temos, eu comecei a ter, porque agora quando foi para vir embora, houve alguém que me disse, tu mudaste estratégia de sistema de jogo 2 ou 3 vezes. Mudei o sistema de jogo mediante os jogadores que eu ia tendo disponíveis para o jogo. Se eu disser assim, o sistema de jogo que eu gosto de chegar é 3-5-2, e no princípio da época pedi 4 centrais, este. Para quê? Para jogar, mediante essa situação. Eu sabia que tinha 2 laterais que faziam os corredores todos, e nós pedimos esses jogadores para a gente preparar para a equipa jogar em 3-5-2. Desses jogadores não havia nenhum. Porque eu quando lá cheguei, nessa época que eu fui ao Amiense, que cheguei ao Amiense, nós mudámos logo para 3-5-2 porque tínhamos esses centrais preparados para jogar. O João Neto chegou-me já passado 4 ou 5 meses, depois do João Neto tinha o ex-ilusionado, eu tinha os 3 centrais prontos para isso. Só que, consoante aquilo que veio acontecendo, já depois mudei para 4-4-2, mudei para 4-3-3, depois, nunca conseguiste ter um sistema de jogo. Eu tive o sistema de jogo mediante os jogadores que fui tendo disponíveis para aquelas posições. O Fábio Marques, que era... Mas isso foi uma crítica que fizeram? Penso que sim, da maneira como falaram, penso que foi uma crítica. Mas pronto, isto continua. Nós temos cá para aceitar tudo. A gente aceitamos ou não aceitamos. Uma crítica construtiva é uma coisa, uma crítica quase destrutiva é outra. Sim. Eu vou dar um exemplo, o Fábio Marques, que é lateral direito, que é um dos melhores laterais direitos no distrito, porque se ele estiver bem em forma é dos melhores, passou a época quase toda a jogar central, porque eu não tinha mais nenhum central, não tinha, pronto. Sim. Tinha um miúdo dos júniores muitas vezes lesionado, e tive que andar ali a adequar o Fábio para perder qualidade na direita, apesar de ter o Salvador que também tem muita qualidade, e perdi qualidade no meio, porque se tivesse outro, podia jogar com esses tais 3 centrais. Esse é o trabalho do treinador, que muitas das vezes pessoas que falam, por vezes, se estivessem presentes, é mais fácil conseguir saber o que é que vão dizer, se estivessem presentes e saber o que é que se passou durante essa semana, que eu, por exemplo, mudei para o 4-3-3, uma semana antes cheguei a 3-5-2, porque tinha esses centrais disponíveis para isso. E também tem a ver com aquilo que a equipa adversária nos dá, ou com aquilo que nos pede. Se eu souber que uma equipa vai jogar em 3-5-2, se eu souber que tenho jogadores para o jogar, se calhar posso-me adequar a isso, trabalhar isso durante a semana, porque o 3-5-2 não é um trabalho fácil de se fazer, tem que ser um trabalho bem preparado. Agora, metade dos jogadores que lá estavam de passado já sabiam o que é que haviam de fazer, e foi um pouco por aí. A gente foi se adequando em relação às equipas adversárias, porque mesmo jogando equipas que supostamente mais fracas, porque nós passo-me o jogo, o Amiense tinha um grave problema, era ter jogadores que passem o jogo. Se eu peço um 8, no princípio da época peço 8, não tenho a BT bola, não vem o 8. Eu peço um 10 que desequilibre, não vem 10.
É essas tais situações. E então, mediante aquilo que nós temos no nosso plantel, vamos pô-los a jogar nessas posições. Eu vou ter o Fábio Damas, que é um jogador já com muita experiência, toda a gente dizia que era 10, antes era lateral direito a fazer o corredor, neste momento acabou a época a jogar meio defensivo. É tal equilíbrio que nós tivemos que ir adequando o jogador às posições daquelas que nós necessitávamos. Porque eu tinha um jogador que só treinava uma vez por semana e eu continuo a dizer, eu valorizo o treino. Quem me fizer 2, 3 treinos está sempre mais perto de jogar do que quem me faça só um. Marco, se eu agora pedir para que nos digas o jogo de que gostaste mais e o jogo de que gostaste menos. O que gostei mais foi com o Cruz. Tanto em casa como fora, foi dos jogos. Também podia dizer com o Alcanena, quando nós ganhámos 3-0 ao Alcanena. Mas com o Alcanena é sempre um jogo diferente, é sempre um jogo atípico em relação... derby. É sempre. Tal e qual como ano passado, quando fomos lá ganhar. O pior jogo, talvez contra o Entroncamento, lá, e contra o União de Mauá, em Amiens. No Entroncamento, e porque em casa o Entroncamento foi melhor. Nem vou pôr em causa esse jogo, porque o Entroncamento foi melhor e quando as equipas são melhores há que dar os parabéns. E foi o jogo com o Tomar também em casa. Alguma vez tiveste que dar o chamado murro na mesa aos jogadores? É assim, é tal coisa, eu quando cheguei a Amiens dei um murro na mesa e disse coisas que eu próprio depois quando saí de Balnésia, mas eu disse isto, porque eu não me identifico muito com essa questão da agressividade e dar um murro na mesa, mas é preciso, e eu fiz isso e tive sucesso. E talvez agora, este ano, tenha ali uma situação que nós jogamos em casa com o Glória, que eu vou na minha palestra eu digo, se nós não ganharmos hoje, eu vou-me embora do Amiens, porque é a altura certa, porque era aquela altura que a gente ou dava ou não dava aquele clique para de estar um pouco mais tranquilos. Mas era mesmo algo que irias fazer? Era isso, eu só tenho uma palavra, eu não tenho duas palavras, António. Pergunto isto, poderia ter sido motivação? Não, porque a gente estávamos a ver, nem os meus adjuntos só souberam que aquilo que eu ia dizer, na altura que eu disse, eles só tinham que respeitar, na altura que disse, porque aquilo é assim, a gente temos que fazer uma análise ao que vem por trás. E comecei a analisar as semanas após semanas, e foi nessa altura que tu falaste há pouco, começo a ver que aquilo não estava a mudar, assim, ou isto mudou aqui, ou então... Eu disse na palestra, se houver alguém que me minta, e eu disse, se nós não ganharmos hoje eu vou-me embora. Tivemos a perder até aos 80 minutos, conseguimos ganhar 2-1, demos a volta ao jogo. Mas se eu disse que vinha embora, vinha, porque não fazia sentido estar a adiar uma coisa, porque se a gente perde em casa com o Glória, então aí estávamos aí mais perto, então aí é que caímos lá naquele buraco. Pronto, felizmente não aconteceu, mas é aquilo que eu disse. Se eu disse na altura que saía mesmo. Pronto, é curioso porque efetivamente nesse jogo o Glória esteve perto de ganhar, esteve até bem perto do final em posição de vantagem. Sentiste da parte dos jogadores vontade em segurar o treinador? Senti porque... E também a gente também tivemos um pouco de sorte nesse jogo. Sorte procura-se e trabalha-se. Eu quando fiz as alterações que fiz, os jogadores que entram é que fazem o golo. Mas eu senti que os jogadores queriam muito mesmo ganhar o jogo. Não estou a falar da boca para fora. Se eu te disser que 90% do plantel deste ano pensava que nós ficávamos, e nós já tínhamos falado, e sempre tive uma coisa, os jogadores que eu treinei no Amiens este ano e a época passada, tem sempre algo que tu não vês um jogador a pôr em causa o teu trabalho. Se tu disseres que é branco, ele vai dizer que é branco. Porque sabes que há certos jogadores que já têm aquele estatuto, pensam que têm aquele estatuto e por vezes metem em causa o trabalho do treinador. Ali nunca houve um jogador a pôr em causa o trabalho do treinador. Seja o meu, seja o do Nuno, seja o do João, do meu outro adjunto, sempre se foi feito. Agora, nesse jogo, porque eles via-se que tivemos a felicidade de sofrer um golo se calhar um pouco imerecido, mas depois eles fizeram tudo por tudo para ganhar o jogo e assim acabou por acontecer. E da parte dos adeptos, como é que foi o acompanhamento? Sentiste-te apoiado pelos adeptos? Estamos aqui a falar de pessoas que vivem o Amiens com muito fervor, com muita dedicação. Digo eu, olhando para o passado, se calhar aquele mais distante havia mais fervor, mais dedicação. Mas como é que foi o acompanhamento neste ano? Excelente. Eu vou dizer, foi dos adeptos que toda a gente punha em causa e que isto e aquilo, eu não tenho nada, pelo contrário. Se eu disser que venho-me embora e deixo lá muitos amigos, e durante uma época inteira, eu sei que o treinador que lá teve antes, teve lá algumas certas confusões com os adeptos, por pôr em causa as decisões do treinador. Nunca tive um adepto sequer
a pôr em causa o que é que fosse do que o Marco tivesse feito mal ou que o Marco tivesse feito aquilo, bem pelo contrário. Tive adeptos a chegar ao pé de mim, dá-me os parabéns em relação à época que nós fizemos, porque há pessoas que são inteligentes e percebem que, mediante aquilo que nós tivemos, fizemos coisas boas. Porque, continuo a dizer, o meu trajeto da minha equipa técnica, no Amiense, foram coisas boas. E as pessoas, quando souberam, houve lá sócios que vieram ter connosco, falaram, disseram que desejaram-nos boa sorte e a porta ficou aberta, como é óbvio. Eu continuo a dizer, o Amiense é um bom clube para se treinar. Se a gente apanhar os jogadores certos. Com a qualidade certa, o Amiense tem tudo para ter sucesso. Os adeptos do Amiense ajudam a ganhar jogos? Ajudam, mas eu gostava que eles tivessem ajudado mais, porque eles podiam ter ajudado mais, mas também aí é culpa nossa. Se nós não damos, eles também não nos dão. Eu vou dar o exemplo, que o Alcanena, que nós vamos ao Alcanena, época passada, estádio de Alcanena cheio. Este ano, estádio de Alcanena cheio. Não é só quando joga, eu disse a eles, eu disse aos jogadores, não pode ser só quando o Amiense joga com o Alcanena. Nós temos de ter sempre o nosso rendimento e as pessoas, os próprios adeptos, têm que estar sempre presentes, seja com o Alcanena, seja com quem for. Agora, durante a época toda, tivemos o apoio necessário para que a gente pudesse ter feito ainda melhor. Marco, de 1 a 20, qual é que era a nota que davas a este desempenho do Amiense? De 1 a 20, mediante aquilo que eu tive, 10. Mediante aquilo que se a gente analisar desde o princípio ao fim... Esperava que desses mais. Eu estou a ser o máximo honesto possível. Mediante aquilo que eu tive, porque eu tenho que querer sempre mais, percebes? E eu sei que podia ter feito mais, mas essa análise estou-te a fazer desde a parte da direção, à parte dos jogadores e à parte da equipa técnica. Se eu disser da parte da equipa técnica, então eu tenho que dar 20. Porque aquilo que nós fizemos, eu continuo a dizer, muita gente dizia lá, não consegues fazer ovos sem omeletes. Não, eu fiz omeletes. Não tive os ovos. Mas nós fizemos omeletes. A direção podia ter feito mais porque podia ter tentado ir, não pondo em causa, atenção, não pondo em causa aquilo que eles conseguiram, mas se calhar se tivessem tentado mais esses tais jogadores, desses 12, da listagem de 12, se tivessem ido buscar 3 ou 4, como é óbvio, a época teria sido diferente. Não conseguiram. Infelizmente não conseguiram. Não sei se vão conseguir este ano. Desejo o maior sucesso para o Amiense para a próxima época. E pronto, é o que eu estava a dizer. Se fosse pela equipa, 12, 13. A nós tem que dar 20, porque nós fizemos milagres. Muita gente, não digas, não estou a gabar, estou a ser o máximo sincero possível em relação à nossa época. Nós, equipa técnica, eu trabalhei o dobro, quando digo eu, a nossa equipa técnica, já disse lá a muita gente. Nós, em relação à qualidade que tínhamos no Tomar, em relação à qualidade que tínhamos no Amiense, nós tivemos de trabalhar o dobro, nós, equipa técnica, exigência a nós próprios. Exigimos a nós próprios, tínhamos de trabalhar o dobro para tentar ir fazer um pouco melhor daquilo que já tínhamos feito mediante aquela qualidade que nós tínhamos. Quando dizes que trabalhas o dobro, isso é sinónimo de evolução ou de dores de cabeça? De evolução, mesmo nós próprios. O que eu disse, eu e o Nuno fomos para lá os dois sozinhos, todos o treino. Normalmente o treino nunca pode ser mais de 1h30. Há quem faça 2, 3, 4, isso. 1h30 chega perfeitamente. 1h20, se for de máxima intensidade, por isso é que eu disse. A diferença entre a intensidade, quando nós chegámos lá ao Amiais, e a intensidade que havia aqui é só uma, é o acomodamento, aqui era acomodamento, mediante a situação, e lá foi a mudança de chip de treinador novo. E a nossa intensidade, nós próprios exigimos a nós próprios essa intensidade. Se eu disser a ti que os próprios jogadores, sempre que as bolas saíam do exercício, iam a correr buscá-las, notava-se a vontade dos jogadores querer mudar com o Amiense. Eu só disse, apontei o dedo a 2 ou 3 jogadores, esse núcleo duro, estás a ver o teu nome aqui, escrito aqui daqui a uns anos, de descida de divisão para a segunda distrital. Ele ficou assim a olhar, percebes? É essa altura que tu consegues ir buscar o melhor deles, mediante esse clique dessa mudança de treinador. Não sei se foi esse o objetivo, mas acredito eu que até de forma inadvertida, para quem já experimentou um campeonato de Portugal, onde a pedalada é incomparavelmente diferente, mas quiseste de alguma forma experimentar no Amiense as vivências do Campeonato de Portugal, as exigências, é possível fazer isso ou não? Sabes porquê? Porque nós aqui treinávamos 4 vezes por semana, a exigência era grande e nós vamos habituados a isso. E foi o que nos levou a ter sucesso no Amiense, porque nós vamos com aquela exigência, com aquele compromisso, com aquela vontade de trabalhar da mesma maneira como trabalhávamos aqui, e os jogadores acompanharam a gente. E também tivemos essa sorte, porque os jogadores podiam não querer acompanhar, mas aquilo que nós pedíamos, e a nível de intensidade,
Era só curto e intenso, e os jogadores interpretaram isso da melhor maneira que nós transmitimos quando vinhamos do Campeonato de Portugal, levámos, e eles simplesmente fizeram, e por isso é que conseguimos assegurar a manutenção. Sentiste-te com algum estatuto por ter estado no Campeonato de Portugal e que os jogadores olharam para ti no Amiense como um treinador com esse estatuto? Sabes quando é que eu ganhei esse estatuto? Não tanto por ter vindo do Campeonato de Portugal, porque tinha acabado de descer. Sim. Não é? Está bem, mas lógico que é diferente. Tu vais do Campeonato de Portugal, acabas de ter uma equipa, assumes o risco de ir para outra equipa sujeita a descer, e esse estatuto ganhei quando eu falo o que falo dentro do balneário e digo o que digo aos jogadores, que era uma vergonha aquilo que se passava no Amiense, porque o Amiense não era aquilo. Aí é que eu ganhei o estatuto e ganhei o respeito deles, percebes? Agora, esse estatuto de ter sido treinador do Campeonato de Portugal acaba por não ser um pouco por aí, acaba mais por ser, foi as palavras que eu usei perante eles, da exigência que eu pedi a eles, porque era inadmissível o Amiense, uma equipa que esteve a lutar pelo Tomar, quando o Tomar foi campeão, ficou com os mesmos pontos, metade dos jogadores estão aqui e é uma vergonha aquilo que vocês estão a fazer em prol do vosso clube. Foi as palavras que simplesmente que eu usei. E eles interpretaram isso como... Podiam ter interpretado ao contrário. Eles interpretaram isso foi como aquela força de mostrar que era eu que estava mal, que estava errado, e trabalharam muito, o dobro daquilo que se calhar vinham a trabalhar, e felizmente conseguiu os seus objetivos. Muito bem, Marco, olhando para o campeonato na globalidade, já aqui disseste algumas considerações ainda há pouco, também já disseste que o Ferreira do Zezer, consideras o Ferreira do Zezer como um justo vencedor. Houve aqui muita diferença ao nível qualitativo entre as equipas de topo e as da segunda metade da classificação? Houve, não tenho dúvidas disso. O Ferreira, uma equipa acima da média, com os jogadores que é, aquela qualidade que a gente só quem não quisesse ver é que não sabia que eu disse do princípio, quando vi a equipa do Ferreira, tinha quase a certeza que o Ferreira seria campeão. Só o Samora e o Fazendas, que é aquelas equipas que normalmente chateiam sempre, conseguem equipas sempre com qualidade. Essas três para mim são também uma equipa com bastante qualidade, e depois é aquelas outras que mantêm o equilíbrio do campeonato. Tirando a situação do Salvaterra, que infelizmente foi um campeonato que se calhar ficou muito aquém daquilo que eles esperavam. Pois o resto é normal, normal em relação à outra época, porque é o Amiense a meio da tabela, o Orem a meio da tabela, pronto, aquelas equipas ali do meio da tabela, e depois o entroncamento que acabou a parte final com uma parte final muito, muito, muito boa, mas acaba por ser por aí, há 4 equipas lá por cima, qualidade acima da média, e depois as outras cá em baixo, que é aquela qualidade medíocre em relação àquilo que se poderia fazer mais. Pronto, o Ferreira do Zezer precisamente bateu o recorde de pontos de todos os campeonatos da primeira distrital e tirou desse estatuto o Riachense 2009, 2010, salvo erro. Apelando à tua condição de ex-jogador, vês aqui efetivamente capacidades deste Ferreira do Zezer comparativamente à realidade de outras equipas dessa altura? É assim, são alturas completamente diferentes, não é? Se calhar nessa altura poderia não haver tanta qualidade individual. Se calhar a nível coletivo, penso que passa um pouco por aí. Havia a nossa qualidade individual, mas o coletivo, normalmente eu falo quando não é que estive no Riacho, nós fomos campeões do Riacho por causa do coletivo. Agora o Ferreira de Zezer... Mas também tinha muita qualidade. Sim, tínhamos qualidade, não estou a pôr em causa, tínhamos muita qualidade, desde o Chambel, desde jogadores muito posso estar-me a faltar alguém, mas já está-me a faltar, mas pronto, o Carioca, jogador acima da média, que tinha vindo do Barreirense. Agora aqui, tem a ver com o trabalho do treinador, isso aí, conseguiu juntar aquela equipa top. Depois o Ferreira tem 2, 3 jogadores que são também acima da média, percebes? E tenho a certeza que se o treinador vai querer ser, pensa esses 2, 3 treinadores, quando tu tens um líder como o Tiago Mateus, como tens um Zé Maria no meio campo, que é o que é, e depois tens um homem que faz golos. As 3 bases para o sucesso. Depois o resto é englobar toda a qualidade só num prato, e pronto, acaba por ser um pouco por aí. Mas qualitativamente este campeonato... Eu acho que sinceramente foi mais fraco. Atenção que eu não estou a tirar, mas é uma tendência que se irá manter. Parece-me que sim.
Parece-me que sim. Não estou a desvalorizar aqui o mérito do Ferreira de Zezer, atenção. Mas notei que este campeonato foi mais fraco que o ano passado também só apanhei a parte final. Mesmo em relação ao ano em que nós fomos campeões, notei este campeonato um pouco mais fraco. E porquê é que dizes que esta é uma tendência que irá continuar ou agravar-se? Cada vez, agora, as equipas cada vez têm menos dinheiro. O investimento cada vez é menos. E os jogadores cada vez têm menos vontade de jogar a bola. Cada vez têm menos vontade de ter compromisso. Ninguém tem compromisso por 100 euros, por 100 euros 3 vezes por semana. Ninguém tem compromisso por 100 euros para não sair um sábado à noite. Ninguém tem compromisso por 100 euros por abdicar do que quer que seja por causa do jogo. E cada vez mais vai sendo assim. Mas compreendes isso, criticas isso ou adaptas-te a estes novos tempos? Eu não consigo compreender porque eu, quando jogava a bola, sempre tive compromisso e acho que nunca falhei ao meu compromisso, nem como treinador. A partir do momento em que tu assumes o compromisso, seja 5 euros, seja 100, seja 500, o teu compromisso está assinado. Se até haver ninguém te falhou, tu também não podes falhar. Agora, o problema é que cada vez mais esses jogadores, esses ditos jogadores, não se estão a preocupar com isso, nem se vão privar da vida deles perante o futebol. Percebes? É muito bonito chegar ao fim, mas aí é que se valoriza o trabalho de quem ganha. Porque quem cumpre, quem tem compromisso até ao fim, está mais perto do sucesso. E aqueles que não cumprem, que à sexta ou à sábado à noite esquecem, e depois chegam ao domingo, andam para trás, mesmo que tenham qualidade, estão muito longe do sucesso e estão mais perto de deixar de jogar a bola. Passa um pouco por aí. Eu acredito que haja jogadores com compromisso. Seja por 100, seja por 5, mas também tem que haver compromisso da parte de quem manda. Marco, pronto, já estamos a entrar na reta final desta entrevista, o tempo passa depressa, não queria, como é óbvio, deixar de tentar perceber como é que será o teu futuro. Há algo em vista? Nada. Agora é descansar, esperar. Eu continuo a acreditar no trabalho, continuo a acreditar no meu trabalho, no nosso trabalho. Quando falo em mim, falo da minha equipa técnica. Sei aquilo que valemos, sei aquilo que já fizemos e sei aquilo que ainda podemos fazer. Agora é esperar e continuar à espera, descansar, continuar a trabalhar, continuar a estudar, a ver e a acompanhar, porque assim também aprendemos. Mas houve algum tipo de abordagem? Nada, até a ver nada. Isso deixa-te desiludido de alguma forma, não? Não, desiludido deixa-me na tal situação, como eu disse, porque eu estava, a partir do momento em que tu tens aquela situação, mais ou menos 2 épocas, eu estava tranquilo. Não, se calhar, naquela altura, que eu te disse há pouco seria a altura certa para sair, se calhar nesta altura já estava a trabalhar já no projeto que poderia dar a longo prazo. Isso é os SES, é o futebol. Repara, Marco, Eduardo, Nuno, o Mário, não sei como é que está a situação, jogadores, treinadores estão no desemprego. É desemprego, ponto, não tem equipa para treinar. É o futebol. Mas depois do Eduardo da época que fez, depois do Marco da época que fez, ter sido campeão, ter estado no Campeonato de Portugal, estão outros a trabalhar, certamente há de haver outra oportunidade, e essa oportunidade há de aparecer e há de aproveitar, tal e qual como eu e os outros todos. Que tipo de projeto é que gostarias de abraçar? Acredito eu, mais ambicioso do que o Amiense? Um projeto capaz de me dar garantias de fazer mais e melhor do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que eu fiz no Amiense. Não digo campeão, mas um projeto onde eu tivesse estabilidade a nível de jogadores, a nível de garantias de tudo aquilo que a gente possa pedir, para fazer mais e melhor do que aquilo que eu fiz no Amiense. Apesar de eu achar que, continuo a dizer que o nosso trabalho no Amiense foi bom. Consegues ver-te a trabalhar fora do distrito de Santarém? Depende, porque não. Um treinador está sempre disponível para ouvir. Se o projeto for aliciante, porquê é que não? Isto é uma questão de se falar e como eu ouvi, nunca vou dizer que não há nada. Estamos cá para ouvir, para tentar, para analisar. Se a análise fica propícia para nós, por que não? Tens alguma cadeira de sonho? Não, neste momento não. A única cadeira de sonho é voltar ao trabalho. Voltar a treinar. Muito bem, Marco, mesmo reta final, algo que queiras acrescentar, alguma mensagem que queiras deixar? Não, a única mensagem que tenho a deixar é para todos os treinadores já uma boa época que vem e para aqueles que estão sem treinar, que certamente dentro de breve não treinam, ter que voltar ao trabalho.
Pronto, fazemos votos para que tal aconteça. Muito obrigado, Marco, pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Marco Marques, treinador tomarense que esteve nesta última temporada ao serviço do Clube Desportivo Amiense, conseguiu efetivamente os resultados ou os objetivos que eram propostos. 10º lugar, agora aqui também a olhar para aquilo que foi esta temporada e projetando aquilo que deseja para este futuro, o futuro que se deseja próximo. Passa então este reforço de ideia. E assim concluímos esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com Hertz.